Olá! Hoje eu escolhi falar com vocês nesse vídeo sobre o estresse, como ele funciona dentro do nosso corpo, né, dentro do nosso organismo, como tudo isso vai se comportando dentro da nossa corrente sanguínea e isso vai fazendo com que a gente tenha atitudes e ações que a gente nem percebe, né? Tudo isso acaba que vai para o inconsciente, tá? Eu sempre falo isso, o inconsciente comanda a sua vida e você não percebeu. E eu estou aqui justamente para te alertar, para você ter essa oportunidade de perceber. Isso é, assim, é um divisor de águas na sua vida. Vamos lá. O estresse, ele não é ruim, porque ele faz com que você tenha cuidado, você tome atitudes mais enérgicas, vamos dizer assim, em determinados momentos. Ele tem aí a parte do medo, né, que acentua ou não acentua. Ele te faz ter reflexo, ele faz com que você evite situações de perigo. De repente, em uma situação de perigo, ele comanda ali a situação, né, até mesmo a gente tem aquele ditado popular, né, que o sangue sobe na cabeça. Então, é justamente o estresse. Você tem aí essa descarga de cortisol na sua corrente sanguínea, tá bom? E isso faz com que você tenha essas atitudes exacerbadas. Aí o que acontece? Nesse momento, tá ok, o estresse é válido e vai ali no momento no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, faz o que tem que fazer, eliminou o problema X, acabou. O estresse, ele tem que sair da corrente sanguínea, tá? Circula, circula, circula e vai embora, vai se dissipando. Só que não é isso que acontece, né? Hoje nós vivemos em um mundo totalmente estressado, né? Vocês podem perceber isso aí na casa de vocês, no próprio comportamento, no trabalho, enfim, na vida social de vocês, no trânsito, né? Algo que é perceptível demais. O cortisol, ele tá ali todo momento refratário, refratário. Ele continua na sua corrente sanguínea, ele continua, continua, continua. Ou seja, a célula acaba ficando contaminada por cortisol, né? Quando você tem muito cortisol no sangue, você não tem, por exemplo, sistema imunológico funcionando a pleno vapor. Você já tá aí suscetível a doenças, né? Então, o campo que podemos considerar que é o nosso corpo humano por dentro, o campo, o conteúdo todo está contaminado por estresse. E isso não leva a coisas boas, porque você acaba perdendo as reflexões num sentido de vida mesmo, tá? Observando todas as oportunidades. Você sempre tá com a cabeça mais pilhada, tomando atitude, sabe aquela coisa da vergonha alheia, né? Às vezes dá muita vergonha de coisas que a gente faz. Tudo isso é ocasionado por essa questão. O estresse está ali. Você tá ativando simplesmente o seu modo de sobrevivência. Como se você estivesse numa selva esperando um ataque de qualquer coisa a todo momento, sabe? Aquele perigo extremo está sendo exalado na parte cerebral, na parte de todos os sistemas, no sangue, nos órgãos, na corrente sanguínea. Então, isso acaba fazendo mal. Você precisa perceber esse momento, você precisa voltar. É preciso mudar um pouco o padrão. É preciso associar tudo isso e entender que isso não faz bem. Viver num estado de sobrevivência não é saudável. O estresse, o cortisol, esse hormônio, é como se você estivesse tomando remédios controlados. O seu corpo vai sendo inundado. Tem pessoas que engordam, inclusive, por conta disso. Essa descarga de cortisol, ela fica completamente aumentada no seu sangue, trazendo doenças, inclusive, até por conta da questão que eu falei do sistema imunológico que fica abalado, tá bom? E esse cortisol, ele sempre te traz uma sensação até de ansiedade, porque você sempre tá jogando algumas coisas para o futuro. Coisas que nem aconteceram, mas você já tá esperando que aconteça. Tudo isso está aqui, ó, na parte mental. Por isso que eu falo que é tão importante você tomar conta, o gerenciamento da questão da mente, né? A parte inconsciente, até mesmo a parte consciente, você precisa dela para prestar atenção. Como se o inconsciente está agindo aí na sua vida, tá? Aí o que acontece, assim, que eu vejo de casos que vão se acentuando, vão ficando mais graves? O cortisol, excesso na corrente sanguínea, ele tem o poder de alterar a condição genética. Tem doenças que acabam se desenvolvendo porque você, de tanto estar na sobrevivência, você acaba ativando genes, tá? Aqueles genes que tem aquele estalo, é como se fosse apertar o botão. Tá tudo ótimo, tudo saudável, tudo perfeito com você, mas de repente, com aquela coisa do estresse refratário no corpo, circulando a todo momento na sua corrente sanguínea, alerta um gene. E aí acaba que você pode ter doenças ou qualquer outra coisa, tá? Tô dando aqui um exemplo da questão da doença. Então é importante refletir. Se não refletirmos hoje, o que será do futuro? Concorda? Como você quer viver sua vida? Você tem a oportunidade de estar gerenciando a sua mente, gerenciando o seu comportamento, conduzindo o seu comportamento para determinados fatos, determinadas atitudes. Como eu já falei em vários vídeos aqui, você pode acordar e já designar o que você quer ao longo do seu dia. Eu vou fazer isso, aquilo, vou procurar fazer tal coisa para alcançar tal objetivo, né? Então é preciso pensar nesse sentido. Vamos usar essa parte da consciência para que isso reflita na sua parte inconsciente. É muito importante, tá? Porque na verdade, se você não faz determinadas tarefas, igual eu tô colocando aqui para vocês algumas técnicas, tem a oportunidade de mudar dessa forma. Se você não faz, você continua alimentando o padrão. O padrão, ele é muito forte, porque é uma coisa que já vem, ó, dos nossos antepassados. Só falando aqui basicamente de crenças limitantes que nós vemos aí no mundo. Então, haja vista que se você não faz o esforço agora, você vai continuar no padrão.
continuar no padrão. E isso, falando de questão de ecossistema, dentro da sua família somente, as pessoas ali do seu núcleo, elas vão pegando esse sistema. E isso vai se propagando ao longo das eras, ao longo do nascimento de todas as pessoas de determinada família, né? Os antecedentes, antepassados, enfim. Então é importante pensar, é importante refletir, porque se você de repente tá vendo esse vídeo, então é porque você quer realmente mudar de vida, concorda? Então você tem a oportunidade de fazer isso através desse esquema da mente analítica, mente inconsciente e consciente. Coloca aí quais são os movimentos, os padrões que você tem aí dia a dia. Correto? Você não precisa ficar inundado de estresse o tempo inteiro. O estresse refratário, ele vai determinar a função padronizada, ele vai continuar te mantendo no padrão. Aí você tem até a possibilidade de alertar, ligar, dar o start com genes. É assim, se você parar pra pensar no contexto todo que eu tô te falando, é relativamente grave, você concorda? Porque como você quer levar a sua vida? Quem determina como você vai viver a sua vida? O que vai ocorrer? Quem é que determina? Fala pra mim. Quem é a pessoa que está aí com você o tempo inteiro? É você mesmo. Então você tem essa oportunidade de ter esse olhar com você sobre todas as questões de como está aí o seu padrão, como está o seu estresse, como você está se alimentando no sentido emocional. Você está vivendo num ataque e fuga o tempo inteiro? Isso não é saudável, isso eu posso te falar com toda certeza. Não é saudável ter cortisol, hormônios do estresse, adrenalina o tempo inteiro na sua corrente sanguínea. Gostaria muito que você fizesse uma reflexão em determinado momento do dia. Pega aí uma hora que você tá 10 minutinhos, 5 minutinhos, procura ver quais são as suas atitudes em relação às situações da vida, em relação a você mesmo, como você está reagindo com essa questão do cortisol, da adrenalina, né, esses hormônios que vão aí fazendo com que o seu campo, vamos imaginar, a célula aqui e ao redor da célula tem um campo. Essa célula está cheia de cortisol, está emanando para o campo estresse, adrenalina. É estresse o tempo inteiro. Do que você se alimenta? De estresse. A sua corrente sanguínea está lotada, está cheia, repleta de estresse. Isso não é saudável. Eu acredito que desta forma, eu colocando para você, você consiga analisar aí dentro das questões da sua vida, tá? Isso é muito importante. Essa questão do inconsciente, eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu fui estudar, porque eu observava coisas na minha vida que não estavam dando certo e aquela coisa padronizada, sabe? Às vezes, certas situações, algumas coisas diferentes, mas o contexto todo, depois que você para analisar, tudo igual. Então é importante fazer reflexões, tá? A partir disso, você tem uma grande oportunidade de vida, de mudança, de melhoras, tá? Porque você tirando todo esse, não é que é tirando, né? Mas diminuindo a questão do seu cortisol, do hormônio do estresse no seu corpo, você vai ver o quanto você ganha em qualidade de vida, tá? Certos comportamentos que você tinha, você já não tem mais. Aí você começa a ir observando, vai vendo essas situações, né? Fala, nossa, aqui tá diferente, eu consegui melhorar nessa nem tanto, mas eu vou procurar. E você vai vendo os resultados, isso é muito legal. Na verdade, vai construindo seres humanos melhores, né? Tirando esse foco dessa questão da ansiedade que nós vivemos, por conta de tudo isso, né? A gente tá vivendo como se fosse ataque, fuga, isso não é saudável, tá bom? Essa questão toda, ela vem para o cérebro, né? Pro frontal, aliás, e aí você acaba perdendo a questão da sua criatividade, por exemplo. Você tá tão focada, é só estresse, você não consegue ver mais nada além disso, tá? E nós temos aí uma gama de oportunidades, tem tanta coisa nova, tem tanta coisa que podemos acrescentar aí como pessoa, né? Pra conquistar uma vida saudável, melhorada em todos os aspectos, tá? Se você gostou, comenta, compartilha. Pode me procurar, eu tenho terapias, eu faço terapias, na verdade, né? Sessões eu trabalho da forma online, presencial. Aí você escolhe ver como melhor enquadra pra você e a gente junto vai desbravando aí essa questão da parte hormonal, né? Dos neurônios, neurotransmissores, as sinapses, os novos caminhos neurais. Tudo isso tem melhorado a vida de muitas pessoas, tá bom? Muito obrigada.